Para o estudo de hoje, nós teremos a colaboração dos amigos Alexandre Mol e Sheila Milagre. Passo a palavra aos facilitadores. Boa noite, bom estudo. E vamos iniciar hoje com a primeira pergunta, muito boa por sinal, queremos já agradecer a colaboração. Deus criou Adão, sendo o primeiro homem da terra? Essa é a primeira pergunta. Quer dizer, existe o Adão e Eva, né? Ou criou o princípio inteligente? Nós somos filhos de Deus realmente? Ou é por adoção? Interessante. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, adoção, em relação ao Criador, né? Bom, Adão e Eva, segundo nos esclarece a doutrina espírita, é uma figura de linguagem, né? Quando você precisa contar uma história para uma criança e dar a ela um ensinamento e que ela não consegue compreender com as palavras que a gente ensina para um adulto, o que a gente faz com esse ensinamento? A gente transforma esse ensinamento numa história, num conto de fadas, né? Que no finalzinho tem um ensinamento, muitas vezes de fundo moral, inclusive, né? Que a gente dá o nome de fábula, não é? Então, na realidade, Adão e Eva é como se fosse uma fábula, né? Para nos trazer um ensinamento. Adão e Eva representava, na verdade, um conjunto de consciências, de espíritos, de inteligências, que já estavam mais avançados no conhecimento da ciência e no conhecimento da moral, mas que eram espíritos que não conseguiam se adequar às leis divinas e desobedeceram, por assim dizer, né? Eram desobedientes às leis divinas, e o mundo ao qual eles pertenciam, ele mudou de estágio de aprendizado para um mundo diferente, né? Um mundo melhor, e eles não se adequavam mais àquele mundo e tiveram que ser, então, trazidos para a terra, né? Então, depois, quem tiver um tempinho, pode ler A Caminho da Luz, né? Psicografia de Chico Xavier, e ele fala muito da raça adâmica, né? Do Adão e Eva, e ele conta para nós, se não me engano, A Caminho da Luz é Emmanuel, né? É Emmanuel. E o Emmanuel conta para a gente o que representa esse conto, né, essa fábula, Adão e Eva, tá certo? Então, a história do primeiro homem, na realidade, não é primeiro homem. A ciência já nos mostrou, né, através dos estudos, através da arqueologia, paleontologia, antropologia, que a espécie humana, ela surgiu na Terra em vários pontos, em continentes diferentes. Entretanto, o que é dito é que a espécie chamada Homo sapiens, né, e a espécie específica Sapiens sapiens, né, essa diferenciada na inteligência, no comportamento, elas vieram de regiões, de continentes específicos e depois se espalharam pela Terra. Então, existia uma subespécie da raça humana que se destacou e que dominou as outras espécies pela inteligência. Tá certo? Quem eram os espíritos que vieram mergulhar nesse corpo que era primitivo ainda, era um corpo primitivo, mas eram espíritos
mais avançados em inteligência. Eram exatamente esses, né, que vieram de outro planeta, que estava no estágio de evolução diferente, mais avançado, e que eles não conseguiram se adequar à nova situação do planeta ao qual eles pertenciam, tiveram que ser trazidos para a Terra. E é o que vai acontecer aqui na Terra, e já está acontecendo gradualmente. Aqueles espíritos que não estão se propondo a renovar atitudes, eles vão, por assim dizer, ser destinados a uma outra escola, a um outro planeta, onde vão prosseguir a sua evolução neste outro planeta, que é o que a gente chama de transformação do planeta de prova e expiação para regeneração. Então, os espíritos que estiverem numa condição ainda muito embrutecida e ainda muito persistente no vício moral, no egoísmo, no orgulho, né, na ambição, esses espíritos que não se propõem a renovar atitudes, eles vão ter que ser destinados a prosseguir a sua evolução em um planeta diferente desse ao qual nós habitamos atualmente, né, como escola. E nós somos filhos de Deus, realmente? Nós somos filhos de Deus, sim. Não somos adotados, somos filhos de Deus, né? E nós, como almas, nós fomos, em algum momento, princípio inteligente. Sim, fomos princípio inteligente. E nós estamos fazendo a evolução, provavelmente, pelo que a gente lê nos livros da doutrina espírita, a nossa evolução pode ter se iniciado até em outros orbes, tá? Muitas vezes ainda numa condição de princípio inteligente, para depois desenvolver a condição de alma, para depois desenvolver a condição de espírito imortal com livre-arbítrio, né? Então, a nossa evolução, ela é longínqua, né? Não é feita com uma vida só, com 2 vidas só. São muitas e muitas etapas de ida e vinda do mundo espiritual para o material, né? Então, Alexandre. Boa noite. Boa noite a Shirley e aos nossos amigos internautas também. É sempre um prazer estar com vocês. A primeira pergunta que nos chega é a seguinte: desculpe a ignorância do assunto, mas não conheço ainda muito bem do espiritismo. Pode um espírito humano voltar a um corpo de animal? Não é uma pergunta estúpida, naturalmente, né? Até porque o Allan Kardec faz uma pergunta semelhante no Livro dos Espíritos, né, Shirley? Na questão 612, ele pergunta exatamente isso: se pode um espírito encarnar num corpo de um animal. E ele diz o seguinte, aliás, eles dizem para ele que não, que o espírito não pode retrogradar-se, ele pode, talvez, estacionar. Então, vamos entender isso. Algumas correntes filosóficas, algumas correntes religiosas mais antigas, né, como, por exemplo, os hindus, os órficos, que foi lá na época da Grécia Antiga, do qual, inclusive, Pitágoras era adepto, a religião egípcia entendia que podia. Eles chamavam isso de mentepsicose, a ideia de que um espírito pode voltar ao corpo de um animal. Mas essas correntes espiritualistas, essas religiões, elas são datadas aí de 4, 5, 6 mil anos. Tem todo um contexto histórico que tem que ser observado, um contexto cultural histórico, né? Naquele período, é que a gente chamava de mitologia, é quando o homem criava mitos para entender o seu contexto de existência. E depois que ele transita do processo da mitologia para a logos, que é a razão, ele faz esse movimento, né, através do desenvolvimento do pensamento, ele ainda traz reminiscências desse passado mitológico. Então, muitas vezes, crenças
dessa natureza são trazidas no arcabouço cultural do homem. Então, essas correntes espiritualistas, como os hindus, que são reencarnacionistas, inclusive, porém, eles colocam essa questão, que o espírito pode voltar num corpo de um animal. Os hindus têm, inclusive, aquela separação de castas, né? Mas, como eu disse, isso é uma herança cultural. Pois bem, dentro da cultura, dentro da visão espírita, a gente entende assim, que o espírito ele não volta na sua graduação de evolução. Ele pode estacionar-se, se ele não se movimentar. Então, dentro do entendimento espírita, como a Shirley abordou rapidamente, existe um chamado princípio inteligente do universo, que nada mais é do que uma nomenclatura, é uma terminologia usada por Allan Kardec para dizer que existe um espírito na fase inicial. Ele chamou de princípio inteligente do universo. Ele podia dar qualquer outro nome, né? Mas só para deixar a coisa bem fácil de entender didaticamente. Então, esse princípio inteligente, ele começa de um ponto de partida. E lá na questão 540 também do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o Allan Kardec dizer assim: na natureza, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que inclusive o arcanjo, começou no próprio átomo. Então, dentro da lógica espírita, esse princípio inteligente, que é o início de uma construção do espírito, começa num átomo primitivo. O que é um átomo primitivo? Não é exatamente esse átomo material aqui, não. Existe nesse átomo material uma interface de um átomo que é num nível, um nível espiritual, digamos assim. Mas esse princípio inteligente começa ali. Como e quando, eu não sei. Aí alguém pode dizer, mas o Espiritismo não sabe? Não, nós não sabemos tudo. Inclusive, essa pergunta, ela foi feita por Emmanuel. Tem um livro de um debate entre o Emmanuel e os estudiosos da doutrina espírita, lá de Pedro Leopoldo, Sérgio. E aí, um deles pergunta assim, como é que é a construção, o momento da criação do espírito? Aí o Emmanuel responde, através do Chico, o seguinte: este assunto é para nós outros uma incógnita. Nós não sabemos. Na esfera onde estamos é uma incógnita. Quer dizer, o próprio Emmanuel, que consideramos que está num patamar mais avançado do que o nosso, não soube responder. Então, nós também não sabemos responder. Então, existem mistérios. Existem mistérios, sim. Por quê? Porque a nossa capacidade intelectual e moral ainda é muito limitada. Pois bem, então, mas se a gente não sabe o momento e o mecanismo da produção dos espíritos, que acreditamos que seja através de Deus, existe já um mecanismo, um processo de transformação e evolução que os espíritos nos dizem, que esse princípio inteligente, que é uma construção de uma inteligência rudimentar, que foi criado simples, ignorante e perfectível, simples na estrutura atômico-molecular, ignorante porque não tem conhecimento e perfectível porque naturalmente é passível de perfeição. Então esse princípio inteligente, ele viaja nas matérias menores, do mineral, do vegetal, do animal até o reino dos homens. Aí sim ele constrói a razão, tem a noção de individualidade, e começa a galgar o seu processo de transformação através das múltiplas reencarnações. Então, nesse sentido, é que entendemos a fala do Allan Kardec na questão 612, e que você que fez a pergunta. Nesse sentido, nós entendemos que o espírito, chegando num patamar de evolução, ele não retrograda nos reinos inferiores da criação. Ele pode estacionar do ponto de vista moral. Por exemplo, cada um de nós aqui tem um roteiro de encarnação, tem uma missão a ser cumprida. Se nós não cumprirmos essa missão adequada àquilo que nós projetamos, naturalmente nós vamos estacionar. Mas os nossos ganhos de natureza moral, espiritual e também intelectual, esses talentos nós não perdemos. Nós podemos fazer como está na parábola dos talentos, enterrá-lo temporariamente, mas retrogradar, a gente não retrograda. O que pode acontecer é uma questão social. Por exemplo, eu posso vir num país
muito desenvolvido, tecnologicamente, com um nível de desenvolvimento humano bem desenvolvido, e numa outra encarnação não nascer num país ou num lugar muito pobre. Eu posso vir numa condição social bem favorecida e em outra situação bem desfavorecida. Mas aí são questões de provações. Mas do ponto de vista da moral e espiritual e da intelectualidade, a gente não retrograda jamais. É sempre daqui para frente. O máximo que pode acontecer é a gente estacionar, né? Bom, tem duas perguntas aqui que eu acho que elas se encaixam e seria muito bom a gente tentar respondê-las juntas. Boa noite. O mal existe? Por que algumas pessoas têm essas atitudes contrárias ao bem? O que aprender com elas? Obrigada. Quando alguém comete erros, e estes são graves, verdadeiras atrocidades, merece perdão? Por quê? E eu acho assim muito interessante as duas perguntas, porque a gente, essa semana aí, essas duas últimas semanas, a gente tem percebido um debate muito grande em torno desse tema, né? Então, primeiro, o mal existe? O mal não existe como poder. O mal, na verdade, ele é em consequência da ausência do bem. Mas não como um poder que está, vamos dizer assim, medindo forças com outro poder. Não, não é isso. O mal, ele tem raiz em nós, em cada um de nós. Nós é que alimentamos, nós é que damos a seiva para o mal. Se o mal existe, ele existe como consequência, não como uma figura que tenha poder. Na medida que nós mudamos, na medida que nós alimentamos o bem, na medida que nós combatemos este mal em nós, nós deixamos de alimentar o mal. E ele vai se tornando pequeno e tende a desaparecer. Nós falamos aqui há algumas semanas atrás no Evangelho da quarta-feira, sobre a progressão dos mundos. E nós, apesar de nós olharmos para o nosso mundo terra hoje, para a nossa sociedade humana, e termos às vezes a impressão que nós somos ainda muito cheios de maldade, nós já fomos muito mais maldosos. Na verdade, nós já fomos muito piores. Nós dávamos as pessoas para os leões comerem. Pessoas que nunca fizeram mal algum. E ainda aplaudíamos. E ainda tínhamos prazer de ver as feras comerem pessoas. Nós éramos assim. Não é? Então, assim, como sociedade humana, nós já avançamos muito. Hoje nós nos preocupamos com os animais. Nós já tornamos crime o maltrato a animais. Coisa que no passado, até recente, nós achávamos absolutamente natural chicotear um cavalo ou um burro, né, que tivesse com dificuldade de puxar uma carroça, até morrer. E nós achávamos isso normal. Hoje, nós não só achamos isso criminoso, como nós já colocamos limites, né? Criamos uma jurisprudência para penalizar aquele que age dessa forma. Então, nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos avançando, mas o mal ainda está por aí? Está porque nós ainda o alimentamos, né? E quando alguém comete o mal, quando alguém faz uma maldade muito grande, será que é digna de perdão?
Ora, a lei de causa e efeito, ela funciona para todos nós. Ela não faz acepção de credo, ela não faz acepção de nível social, ela não faz acepção de absolutamente nada. A lei de causa e efeito é uma só. Nós semeamos, nós colhemos. Ah, mas eu me arrependi profundamente do que eu fiz. E eu me arrependi de tal forma que agora eu só pratico o bem. Eu dou a minha vida pelas pessoas. Bacana. Na próxima reencarnação, que você tomar consciência interna de todo o mal que você fez, provocou, não é? De todo o dano que você ocasionou, até mesmo de forma indireta, ou do bem que você deixou de fazer e poderia fazer. Quando você tomar consciência disso, você vai perceber a necessidade de corrigir. E entra a lei de causa e efeito. E não é porque você se arrependeu profundamente que você vai ter que deixar de corrigir. Você vai ter que corrigir o mal feito. A lei vai te colocar a forma de correção que melhor se adequa a seu espírito, que vai te ajudar a progredir. Não é só corrigir, é ajudar você a não errar mais, é ajudar a você a construir virtudes que vão combater os vícios que possam te levar de novo a cometer o mesmo erro, não é? Então, a lei de causa e efeito, ela vai te cobrar o que você fez que está em desconformidade à lei divina, que é a lei do amor. Você vai ser cobrado. Qual que é o benefício que você tem com o seu arrependimento? Quando a gente se arrepende profundamente e deseja profundamente ser diferente, a gente conta com ajuda. As dificuldades vão vir, as provações vão vir, porque a lei de causa e efeito é única. Entretanto, eu vou ter ao meu lado a misericórdia divina por causa do meu profundo arrependimento, para me sustentar nas minhas forças, para que eu vença as minhas provas, que são decorrentes das minhas escolhas. Ah, eu estou passando por isso, eu fui uma pessoa tão boa a vida inteira. É lei de causa e efeito. O que nós semeamos, nós colhemos. O arrependimento, ele nos ajuda a sermos melhores e a vencer as provas decorrentes da semeadura que eu fiz. Às vezes não foi nessa vida, foi em vidas anteriores, mas a conta tem que ser paga, né? A conta tem que ser paga no sentido, nós temos que estar quites com a lei divina, com a lei do amor. Então, é preciso que nós renovemos a atitude, é preciso que nós sejamos semeadores do bem, para que a cada dia as nossas provas sejam mais leves, mais tranquilas, mais fáceis de ser superadas e fiquemos livres das expiações, que são mais intensas, né? Mais dolorosas, são impositivas. Muitas vezes sem a nossa participação na escolha da expiação, porque nós semeamos, temos que colher. Não tem jeito. Não é? Então, merece perdão quem pratica atrocidades? Toda criatura que tem o arrependimento dos seus atos e pede perdão, merece perdão. E quando a gente perdoa, nós não estamos apagando a semeadura que a criatura fez. O perdão não apaga. Não apaga. O perdão conforta,
O perdão fortalece a outra criatura que está necessitando do perdão, para que ela enfrente as consequências de toda a semeadura que ela fez, diante da lei divina. E, por nossa vez, quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Então, o perdão para quem perdoa é libertação. Aquele mal-estar, aquela angústia, aquela dor, ela vai embora com o perdão. E para quem está sendo perdoado, é o conforto, é a esperança, para que a criatura mude, renove suas atitudes. E todo ser humano, toda criatura, vai se tornar uma criatura melhor. Sabe por quê? Porque isso é lei do progresso, é lei divina. Se vocês forem lá no Livro dos Espíritos, vocês vão ver lá. Existe lei do trabalho, divino natural, lei de igualdade, existe lei de progresso. Então, ninguém foge ao progresso. Todos nós um dia vamos ser melhores. Podemos levar mais tempo para chegar onde nós precisamos chegar, mas vamos ser melhores. Então, toda criatura é digna de perdão. E quem falou isso foi Jesus. Não foi Shirley, né? Não foi Alexandre. Foi Jesus quem nos disse isso. Perdoai não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Toda criatura que quer recomeçar, que quer se reconstruir, tem o direito à oportunidade. É isso que o Pai faz para cada um de nós, porque nós estamos aqui, porque nós erramos, senão nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui na terra porque já fomos piores. E nós melhoramos. Por que nós melhoramos? Porque nos foi dada a oportunidade de melhorar. Muito bem. Boa noite a todos. Sempre me intrigou a ideia da criação dos dinossauros, os chamados primórdios da Terra. Como pode-se classificar essa página da história na visão espírita, sendo os dinossauros seres criados por Deus, tão disformes da Terra e sendo, então, extinguidos por não haver tido possibilidade de coabitação terrestre? Qual a explicação para isso na doutrina espírita? Obrigado. A pergunta é muito boa e encaixa mais ou menos dentro daquilo que a gente respondeu anteriormente, né? Dentro desse processo de evolução do princípio inteligente, ele transita pelos reinos inferiores da criação, né? E, naturalmente, quando ele entra no reino animal, ele também passa por diversas e distintas fases, né? Tem um livro que eu te recomendo você a ler, inclusive tem na biblioteca da casa, você pode passar lá, se não tiver ficha você faz. Tem que devolver o livro, porque senão os espíritos vão ficar de olho em você, né? Então, o livro chama-se Evolução em Dois Mundos. É um livro do André Luiz com Chico Xavier. Aliás, eram dois médiuns. Era o Chico e o Valdo Vieira. Um livro espetacular. E chama-se exatamente de Evolução em Dois Mundos, porque trata da evolução do princípio inteligente na Terra, alternando, né, as experiências no mundo físico e no mundo espiritual. Por isso que ele chama de dois mundos. E também na perspectiva de que a espiritualidade ela trabalha permanentemente no processo da evolução da criatura. Então, nesse livro, o André Luiz sugere que o princípio inteligente surgiu, né, nos primeiros vírus de protoplasma da Terra, lá nos períodos primários, né, naquela sopa de aminoácido ali, eclodiu os primeiros vírus de protoplasma da Terra. A partir de aí começou o processo de evolução. E aí a gente vai até na questão metafórica da Bíblia, na Gênese, quando sugere que o homem veio do barro, né? A Shirley até tocou na questão de Adão e Eva,
que é uma metáfora, né, Shirley? E então a ideia de que o homem nasceu do barro, ela vem daí, porque o primeiro princípio inteligente eclodiu nessa matéria gelatinosa dos antigos oceanos tépicos, né? E aí começou todo um trabalho intenso da espiritualidade para que esse princípio inteligente se desenvolvesse e começasse ali uma estrutura de pensamento. Aí surgiram os primeiros seres vivos, os primeiros seres unicelulares, os seres multicelulares, aí começa todo aquele processo de transformação, nascem os primeiros animais marinhos, os anfíbios, depois vem os primeiros animais terrestres, né? Os animais rastejantes, os quadrúpedes, os bípedes, enfim, todo esse processo de transformação, ele foi acompanhado pela espiritualidade. Em alguns momentos, eram experiências da espiritualidade no plano físico. E essa fase dos dinossauros é isso. Porque nessa estrutura meio rústica, né, bem pesada, tal, ali a espiritualidade fazia os seus estudos e fazia as suas experiências e as suas observações. E essas experiências eram alternadas entre plano físico e plano espiritual. Até que então esses seres foram naturalmente pegando uma forma menos rústica, foram se adaptando, aí encaixa aquelas leis que a gente conhece, como do Darwin, né? A seleção natural das espécies, as espécies vão se adaptando ao meio, as espécies mais fortes, elas sobrepõem as espécies mais fracas, e assim o princípio inteligente vai se desenvolvendo até entrar naquilo que nós chamamos no reino nominal, para começar, sim, o seu desenvolvimento de uma forma mais consistente. Então, eu te recomendo para que você pegue na secretaria, ali na biblioteca, esse livro e dê uma estudada, que tem um capítulo que é exclusivamente sobre essa questão dos dinossauros. E se a Shirley me permite, mais uma pergunta, tá, Shirley? Porque é de uma pessoa da noite, e é uma pergunta que, de certa forma, é muito íntima, mas que me tocou profundamente. A pessoa diz assim: como seguir a vida, me sinto completamente perdido e descrente. Sinto como se tudo estivesse dando errado, penso recorrentemente em suicídio, pois não sei por onde começar. Bom, é uma pergunta muito íntima, eu me sinto até meio desconfortado de responder. Eu me disponibilizo, inclusive, essa pessoa que está presente aqui, que depois do término desse estudo, se ela precisar de conversar um pouquinho, se eu puder ajudar, estou à disposição. Mas veja bem, não se sinta envergonhado ou se sinta diminuído, porque são circunstâncias da vida que muitos de nós já experimentamos. Inclusive, eu já experimentei uma situação bem semelhante a esta. O que eu entendo aqui é que você está precisando de ajuda, porque existem momentos das nossas vidas que nós não damos conta de resolver as coisas sozinhos. A gente recorre ao Evangelho, eu vou lá na parábola do bom samaritano, quando Jesus, de uma forma muito lúdica, muito interessante, muito bonita, ele fala que um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Esse descer de Jerusalém para Jericó é descer de um estágio espiritual bom para um estágio de depressão, de descrença. E, naturalmente, quando você entra nessa fase, você tem, recorrentemente, sugestões de desespero e de suicídio, porque aí tem uma questão física envolvida, tem uma questão psicológica muito forte, tem uma questão espiritual também muito forte. Então, o ideal, a receita de bolo é aquela: procurar um psiquiatra, porque é urgente, um psicólogo de preferência para uma terapia de apoio, mas isso demanda naturalmente questões financeiras, disponibilidade, não sei se você tem, e a questão espiritual, que é uma ajuda espiritual que você está precisando muito também. Só destaque, eu acho que você já está no caminho certo, Mas, enfim, eu não vou reduzir a minha resposta a uma situação tão complexa. Então, se eu puder ajudar, eu estou à sua disposição, mas de antemão o que eu vejo é que você precisa urgentemente de ajuda, E a casa, e nós estamos aí para isso também. Até peço permissão ao Alexandre para complementar, porque essa situação de sofrimento muito grande,
é uma situação de sofrimento que muitos de nós procura a casa espírita em função disso, né? A gente descobre a doutrina espírita quando a gente entra num nível de sofrimento grande, como o nosso companheiro está trazendo para a gente. Isso tudo que o Alexandre disse é extremamente importante. Num momento de fragilidade muito grande, não caminhe sozinho, né? Conte com amigos que são amparo, né? Que melhora a sua autoestima, que te entusiasmam, né? Que te dão esperança, né? Procure ler bons livros. E muita gente é preconceituosa, né? Alexandre fala, livro de autoajuda, nhenhenhen. Eu falo bem assim, porque para que esse preconceito todo, né? Eu acho que na hora que você está precisando de uma boa palavra, um livro com boas palavras vai te fazer muito bem, sim. Tem que deixar esse preconceito de lado, tá? Às vezes nós estamos precisando ouvir coisas que um livro que está relacionado à autoajuda que vai nos ajudar, né? Procurar a casa espírita, o acolhimento fraterno, né, Alexandre? Porque no acolhimento você pode ser direcionado para fazer um tratamento de passe magnético. O passe magnético não vai tirar os problemas de você e nem vai tirar o sofrimento. Mas o passe magnético vai te fortalecer, vai te dar forças para você vencer essa fragilidade, né? Para você ter iniciativa. Tome água fluidificada diariamente, traga sua garrafinha para ser fluidificada, leve para casa, né? Faça o tratamento de passes, leia coisas que vão te fortalecer e procure ajuda com o psiquiatra, com a medicina, porque nós temos muitos neurotransmissores que ficam muito baixos, né, nesse período da depressão. Você pode ter um distúrbio hormonal te causando a depressão, que o hipotireoidismo faz isso, te leva para a depressão. E às vezes o tratamento da depressão é corrigir o distúrbio hormonal. E entra a medicina, né? Então procure ajuda médica, um bom psicoterapeuta que vai fazer você mudar a sua visão a respeito das coisas. O psicoterapeuta não resolve o problema de ninguém. Tem gente que acha que vai para o psicólogo para resolver problema. Não resolve. O que o psicólogo faz? Ele te dá uma nova visão a respeito dos problemas. Você enxerga de uma maneira diferente. Na hora que você enxerga diferente, você sofre menos. Você se angustia menos. Você se fragiliza menos. Você se fortalece. Você melhora a sua autoestima. Então, a psicologia é assim. E quando a gente não consegue procurar um serviço de psicologia, porque tem algum custo financeiro que está além das suas possibilidades, existe o CAPS, né? Centro de Atenção à Saúde Mental, que tem trabalho com psicologia e psiquiatria em grupo. E a terapia em grupo também é fortalecedora. E sem custo algum. Então, é preciso que, se você está como aquele aleijado, né? Que está lá no chão, pedindo a Jesus para que o cure, Jesus fala para você, levanta-te, toma a tua cama, né? E anda. Então, nós temos que fazer da nossa parte. Vamos procurar todos os recursos que a vida nos disponibiliza para vencermos as nossas fragilidades e reduzir os nossos sofrimentos. Ok? Última pergunta, então. Gostaria de saber o posicionamento da doutrina espírita sobre o encontro mundial Guardiões da Humanidade, que acontecerá pela 4ª vez em Contagem, no qual haverá uma entidade, um espírito, né, dando palestra. Observei na programação que expositores espíritas também participarão, como, por exemplo, o senhor Paulo César Frutuoso, que, por sinal,
deu uma palestra maravilhosa aqui para a gente, né, quando ele veio aqui, e escreveu livros fantásticos. Paulo César, ele é cirurgião oncológico, né, e teve experiências com materialização excepcionais, né? Mas, a quem fez a pergunta? Socorro, Alexandre. Você conhece? Meus amigos, não conheço esse encontro mundial, tá? Não sei do que se trata. Os Guardiões da Humanidade, eu nunca li em nenhuma obra espírita, tá bom? Não sei do que se trata. Se tem expositores espíritas, talvez por outras motivações eles estarão lá, porque em relação à doutrina espírita, até o momento, não me lembro de ter lido nada fazendo referência a esse encontro. Você lembra de alguma coisa, Alexandre? Então, assim, nós vamos ficar devendo para quem fez a pergunta. Eu vou até procurar me informar um pouco mais a respeito, né, do que se trata, mas creio eu que não é um evento espírita. Porque geralmente esses eventos, quando são eventos espíritas, a Federação Espírita Brasileira está envolvida, né? As regionais, né, da Aliança Municipal Espírita, Aliança Regional Espírita, eles se envolvem, né? E a gente acaba que fica sabendo, né? Porque eles nos comunicam. Eu acredito que não seja um evento espírita. Pode ser um evento espiritualista. E o que envolve mediunidade, o fato de envolver mediunidade, comunicação mediúnica, não significa que é espírita, é espiritualista, né? A comunicação espírita, ela se dá, a princípio, nos moldes da casa espírita, né? Dentro das orientações kardecianas, tá certo? Aquilo que foge, não estou dizendo que está errado não, né, Alexandre? Não é nada que eu estou dizendo que está errado, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, parece ser um evento espiritualista, tá? Não necessariamente espírita. Mas eu vou procurar me informar melhor, até para poder trazer alguma posição a respeito disso, ok? Eu agradeço da minha parte. Tem mais alguma pergunta, Alexandre? Então, eu agradeço da minha parte, né, a colaboração de vocês, dos internautas, e eu deixo agora o Alexandre encerrando com a última pergunta. Obrigado, Shirley. Ouvi dizer que algumas doenças vêm do espírito. Como assim? Pode me explicar? Bom, veja bem. Como a Shirley falou mais cedo sobre a questão da lei de causa e efeito, nós entendemos que existe um corpo espiritual, né, que a gente chama de perispírito, e esse corpo espiritual, ele anda lado a lado com o nosso corpo físico, né? E esse corpo espiritual é que dá sequência à nossa existência. Então, quando a gente morre, o corpo físico entra num processo de falência e de decomposição. O que sobrevive é o corpo espiritual. Por isso a gente chama de desencarnar, né? Desencarnação. Ele deixa a carne. E aí se apresenta ao mundo espiritual. Inclusive o Allan Kardec, no livro A Gênese, ele define o perispírito da seguinte forma: é aquilo que faz do espírito um ser abstrato num ser concreto. Ou seja, o corpo espiritual é a roupagem do espírito. Então, todas as nossas ações, principalmente as mais contundentes, elas deixam registros do nosso corpo espiritual. Os caracteres, eles vão sendo impressos no corpo espiritual através da consciência. Então, quando a gente desencarna, a gente leva conosco todas as nossas experiências, sejam boas, sejam ruins. E quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente leva essa bagagem conosco. O André Luiz chama isso, no capítulo 19 do livro Evolução em Dois Mundos, de predisposições mórbidas. Então, as coisas boas são registradas no perispírito. Por exemplo, intelectualidade, desenvolvimento da moral, né?
conhecimento das coisas, desenvolvimento dos sentimentos. Está tudo registrado na nossa consciência e no nosso corpo espiritual. As coisas ruins que nós fazemos, tipo roubar dinheiro público, caluniar, difamar, inveja e tantas outras coisas que são muito comuns nos nossos dias a dias, eles também são sedimentados no nosso inconsciente espiritual e, consequentemente, no corpo espiritual. Então, tem uma fala de Jesus que ele diz assim, Pedro, embainha tua espada, pois quem com a espada fere, com a espada há de ser ferido. É a lei de causa e efeito, né? Então, existem muitas coisas que advêm desse passado, que estão registradas no nosso corpo espiritual. Então, quando você fala assim, ouvi dizer que algumas doenças vêm do espírito. Elas vêm do espírito, mas elas são materializadas e registradas no corpo espiritual. Então, quando você volta numa nova reencarnação, você imprime no seu corpo físico essas predisposições mórbidas. Então, os pais oferecem o material genético, não é isso, Shirley? A Shirley, que é da área médica, né? Os pais oferecem um material genético para a formação do corpo físico, caracteres de cor de pele, altura, estatura e todas as outras coisas, porém, é o espírito que imprime formas a ele. Então, muitas vezes, a mutilação física, como às vezes a gente vem sem um membro, ou às vezes vem com uma deficiência renal, vem com uma deficiência cardíaca, isso é uma predisposição mórbida. Por quê? Porque o registro está no corpo espiritual. Então, quando começa o processo da reencarnação, no momento em que começa ali aquele processo de formação começa com o zigoto, né? E começa o embrião e tal, ali o espírito imprime inconscientemente os seus caracteres. E aí, essas são chamadas predisposições mórbidas. Existem doenças congênitas, que a gente acha que são questões de natureza física, mas não são, são espirituais. Então, por isso que Jesus disse para Pedro, Pedro, embainha tua espada, pois quem com a espada fere, com a espada há de ser ferido. Porque todos as nossas situações estão registradas no nosso inconsciente. E como a Shirley falou, pagareis até o último vitém, disse Jesus. Então, tem coisas que têm que ser ajustadas com as leis de Deus. E muitas vezes no aspecto físico. Então, o Emmanuel diz também, que tem uma fala dele que é bem contundente, ele fala que as doenças do corpo, na verdade, são processos de cura da enfermidade do espírito. São como furúnculos a purgar as secreções da nossa alma. Então, a gente tem um olhar para a doença muito catastrófico, né, Shirley? E é mesmo, porque a gente fica, né? Mas, no aspecto espiritual, é um processo de cura do espírito. Agora, para que isso não aconteça, então, o que a gente vai fazer? Não tem a medicina preventiva, né, Shirley? A gente tem que se prevenir. E aí a gente recorre à terapêutica de Jesus, né? Amarás o próximo como a ti mesmo, farás o bem, perdoarás, 70 vezes 7. Por quê? Aí você evita que você leve essa bagagem ruim no seu espírito, né? Que nós possamos levar as coisas boas e deixamos que essas coisas sejam... se dissipam através da vida e através das vivências. Então, nós fechamos o estudo dessa noite, agradecemos a presença de todos, agradecemos os nossos amigos internautas. Shirley, obrigado pela sua companhia, como sempre, muito, muito bom estar ao seu lado. Tá bom? Boa noite.